Boa noite, meu povo. Estamos aqui ao ar de novo com o nosso Política de Quinta, chegando para você com mais uma entrevista com um pré-candidato aqui do município de Campinas. Tá chegando aí esse ano, eleições 2024, e você tem que ficar ligado porque Campinas tá cheio de pré-candidatos aí nas redes sociais, tem um monte de gente falando sobre candidatura. Então é bom você ficar atento e se ligar aqui no Política de Quinta, que aqui a gente conversa tete a tete, a gente fala direto com o pré-candidato, pergunta aquilo que você manda pra gente toda vez lá no inbox, querendo saber com o pré-candidato. E hoje eu vou receber uma pessoa que já está no mandato, ele tem 2 mandatos já, ele está no 2º mandato, e aí esse ano vai para a reeleição, tentar a reeleição para a pré-candidatura de vereador aqui em Campinas. Hoje eu vou conversar com ele, que é formado em Direito e vereador atuante ali no Jardim Nova Europa. Eu vou falar com o Permínio Monteiro. Muito obrigada, viu, vereador, por estar aqui no Política de Quinta, conversar com a gente, poder dar essa abertura para os eleitores te conhecer melhor, falar contigo e saber aí de tudo que você tem trazido dentro desses 2 mandatos aqui para a cidade de Campinas. Muito obrigada. Boa noite, Mariana. Boa noite você que está nos assistindo e nos ouvindo aqui na Rádio Life FM, uma rádio de grande audiência. E esse programa seu de Política de Quinta é excepcional. Quero parabenizá-la pela sua atuação aí, entrevistando vários pré-candidatos e dizer que é um sucesso. Então, queria parabenizar mais uma vez e obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para responder você e os eleitores do nosso município. Eu agradeço, viu, Permínio? Eu vou chamar de Permínio, gente, porque vou contar uma coisa aqui para vocês. O Permínio já é velho e conhecido comigo aqui, viu? Porque quando eu cursava Direito, eu estava na sala desse moço aqui, ó. Eu parei e ele continuou, porque eu não consegui tocar o Direito, mas época boa, hein, Permínio? Aquela faculdade. Hoje estamos aqui, né? O destino nos reencontrou, né? Quando eu estava no meio da política, eu reencontrei o Permínio, eu falei, opa, conheço esse moço. Prazer falar contigo, viu? Prazer é nosso. Permínio, deixa eu te falar uma coisa. Queria falar com você primeiro. Eu sei que você nasceu lá em Porto Velho, chegou aqui em Campinas muito jovem e queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, dessa tua trajetória, dessa sua chegada em Campinas. Acho que você tinha uns 3 anos de idade quando você chegou aqui. Exatamente. Praticamente campineiro, né? Campineiro. Conta pra gente como que foi isso. Primeiro eu amo Campinas, né? Que é a minha cidade em todos os sentidos. Foi uma coisa, né, não planejada, mas que infelizmente, né, Deus fez com que isso acontecesse. Meu pai trabalhava na Polícia Federal na fronteira Brasil-Bolívia e eu tinha 3 anos de idade, né? Minha mãe morava em Porto Velho, Rondônia, junto com meu pai, e lá tinha também os pais delas, que eram um português e uma brasileira, e meu pai trabalhava ali naquela fronteira. Na época era Polícia Federal, por quê? Porque Rondônia era território federal de Rondônia, era território federal. Uhum. Então, todos os policiais que ali trabalhavam eram considerados policiais federais. E nesse embate que houve lá, numa diligência entre Brasil e Bolívia, na época, segundo meu pai, ele falou que cacau, cocaína e café era tráfico. Então, hoje só cocaína, porém café e cacau, existia o tráfico do Brasil para a Bolívia. E ao abordar um carregamento, houve uma troca de tiro, meu pai foi baleado, infelizmente, teve um tiro na cabeça de raspão, acabou indo para o Rio de Janeiro às pressas, fazer uma cirurgia, não foi possível fazer o tratamento a longo prazo lá, teve que vir para São Paulo, na capital, e pediram que tivesse um acompanhante, e aí minha mãe foi obrigada a vir para São Paulo, comigo no colo, o único filho, primeiro filho, né, da minha mãe. Uhum. Sou o mais velho, de 8. E ela veio comigo no avião da FAB, né? A Força Aérea Brasileira cedeu lá o transporte através de avião e ela veio para cá. Ficou um tempo lá na capital com ele, acompanhando no hospital e, diante disso, teria que fazer um tratamento a longo prazo. Como ele tinha um amigo que servia com ele aqui, que serviu com ele lá na fronteira, que estava aqui na Codelaria, ali próximo ao Jardim Nova Europa, que era um destacamento de montaria de cavalaria do Exército Brasileiro.
E ele morava lá, né? Hoje se aposentou. E ele cedeu a casa para o meu pai ficar uns dias aí para fazer esse tratamento. Só que o tratamento se prolongou. Uhum. E aí meu pai acabou comprando uma casa, um terreno em Nova Europa, fazendo uma casinha lá. Nós era, acho que, 5ª ou 6ª casa do bairro. E era tudo rua de terra ali, tudo bem precário mesmo, né? E iluminação de rua pública não tinha, era uma água e luz lá, malemar. Mas enfim, construiu lá e acabou se aposentando por invalidez. E ali começou a nossa vida. Aí minha mãe teve a minha irmã, depois teve outra irmã, e assim foi indo. São 5 mulheres e 3 homens. Minha mãe criou todo mundo, graças a Deus. Meu pai ficou aposentado, não teve sequela, porém ele tocou a vida dele e criou todo mundo, e sempre foi um homem muito responsável, cobrava muito dos filhos na questão da educação, tanto é que a maioria é tudo formado hoje, graças a Deus. E ele já era envolvido na política, e eu nem imaginava que ele está político hoje. E naquela época era a Arena e MDB. Os dois partidos. Isso. E lá em Porto Velho ele já atuava um pouco no MDB. Uhum. Tanto é lá que ele foi até meio que queriam pegar ele lá. E aí chegou aqui, ele acabou conhecendo o Orestes Quercia. Olha. E aí ele fazia campanha por Orestes Quercia. Ele tinha uma variante, eu lembro que eu era bem jovenzinho, e ele andava com a carro do som, né? Uhum. E eu andava com meu pai ali, fazendo campanha por Orestes Quercia. Ele era bem politizado, meu pai. Falava 2, 3 idiomas, um cara muito inteligente, um homem muito inteligente. Aprendi muito com meu pai, tenho orgulho dele, né? Infelizmente nos deixou, mas é um homem que me ensinou a ser homem de verdade. Não só eu, como meus irmãos, minhas irmãs. E ele construiu uma história ali na região de Nova Europa. Uhum. Ele era muito querido, e ele pertencia à Associação de Moradores, ele construiu a sede da Associação de Moradores, junto com os outros moradores. Então ele estava envolvido em tudo quanto é tipo de coisas para levar melhorias para o bairro, e ele estava envolvido. E como eu disse, além de ser politizado, né, ele também era bem contundente na hora de cobrar. Eu lembro uma vez, ele estava lá num bar de uns amigos, onde se reuniam eles, os mais antigos do bairro, e a rua estava cheia de buraco. Isso daí é uma coisa que os moradores mais antigos comentam até hoje. E aí, na época, acho que tinha só 11 ou 13 vereadores, se eu não me engano, era bem pouquinho vereador. Aí meu pai pediu para que fizessem esse recap ou arrumassem os buracos do bairro. E aí não fizeram. Aí ele foi lá e cada buraco ele escreveu o nome do vereador. E ele escreveu E aí é muito artista, ele além de ser desenhista, eu tenho um quadro dele, uma hora eu vou te mostrar. Tá lá com ele, desenhou Jesus Cristo. Olha. E ele assinava Monteiro Pinto Artes. Monteiro Pintura e Artes, né? O sobrenome de guerra, o nome de guerra dele era Monteiro. E aí ele fez cada buraco, ele colocou o nome do vereador, mas ele não colocou de tinta latex. Ele pegou esmalte sintético, branco. E aí os caras da prefeitura veio tentar limpar, não conseguia, porque tinha que ter o thinner, né? Para tirar aquilo lá, eles vieram com água. E aí não tinha como filmar. Se fosse hoje, ia viralizar isso daí. Mas assim, foi um negócio interessante. Os mais velhos, que são vivos ainda, que são poucos, comentam, né? Pô, seu pai tinha que ter sido vereador, seu pai, se ele tivesse candidatado... Ele nunca foi político? Não, a única coisa que ele fez, assim, ele se candidatou a presidente da Associação de Moradores e ele queria ajudar. Ele fazia o telhado da associação, ele fazia isso, fazia aquilo, tudo para ajudar o bairro, né? Para trazer benfeitorias para o bairro. E aí teve uma candidatura dele e de um outro rapaz, que é o Raildo, que está com nós, o nosso grupo. E na época lá, o meu pai não foi eleito por 3 ou 4 votos, 5 votos, alguma coisa. Caramba! Só que na época o Raildo mobilizou o sindicato de onde ele pertencia, que era o Sindicato dos Metalúrgicos, e aí o pessoal do PT, e aí ele acabou levando todo mundo lá para votar nele. Mas mesmo assim meu pai falou, eu não ganhei, mas eu quero continuar ajudando na associação. E sempre foi um dos diretores mais atuantes lá. Ele fazia bingo, ele fazia baile para terceira idade, ele fazia forró, ele fazia de tudo. Ô, Vermelho, sua mãe tá viva? Não, minha mãe, ela faleceu faz alguns anos, 13 anos, acho que 4 anos faz que ela faleceu. E 4, 5 anos faz que ela faleceu. Ela teve o privilégio de me ver
eleito no primeiro mandato. E vocês permanecem em Jardim Nova Europa até hoje? Até hoje. Tá lá, moram lá no mesmo lugar. Mesmo lugar. Bom, vamos lá então, vereador, vamos falar de política, vamos falar um pouco de Campinas, vamos falar um pouco desse mandato que você tem aí. Eu estava vendo um pouquinho aqui do histórico, do seu histórico dentro da Câmara Municipal de Campinas, faz parte de Comissão Política Social de Saúde, de assuntos da região metropolitana, da Comissão de Proteção da Defesa dos Direitos dos Animais, um monte de coisa aqui, viu? Fiquei feliz de ver aqui teu trabalho na Câmara. E aí, quero destrinchar um pouquinho disso aqui com você. Para começar, eu queria saber, assim, que a gente tem políticas públicas de vários nichos, mas eu sei que dentro da cultura negra e do povo negro, você tem aí um carinho especial, um tratamento especial com essa situação. Eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre as políticas públicas aqui em Campinas, como que está acontecendo, o que tem envolvimento, como que está sendo feito e se precisa ser intensificada ou o que precisa ser feito aqui em Campinas, nessa área. Bom, é um assunto bem polêmico, né? Até porque a gente sabe, quando fala em questões raciais, né? É um assunto bem extenso, né? Delicado, e a gente tem que ter cautela em falar. Embora a gente sabe que essa é a realidade, a gente não pode fugir disso daí. Eu venho, né, de periferia, como eu falei para você, e sempre convivi com o pessoal, né, afrodescendente, até porque a gente fazia capoeira, a gente ia nos bailes black, né, na época, na minha época era baile black, né, os bailes funk de verdade, que era Jim Borrone, James Brown, Michael Jackson e outras coisas. Hoje o funk ele fugiu, né, no meu entendimento, ele fugiu daquele funk verdadeiro que era do Brooklyn americano, que eram os negros, das músicas negras lá dos Estados Unidos, e que foi trazido para o Brasil, onde na época isso daí foi um sucesso, né? A moda era a moda black, eu tinha um cabelo grande, um dos maiores black de Campinas, a gente fazia concurso de cabelo afro, a gente cortava o cabelo só em salão afro. Então eu convivi, né, com... Você tem foto desse black, desse cabelo black? Tenho, acho que eu tenho. Eu vou ver se eu acho lá, depois eu trago para você. Me manda que a gente vai pôr no ar. E aqui. a gente tinha grupo de dança de funk, né? E não tinha celular, não tinha nada. Então a gente saía, competição entre um bairro e outro. E então eu vivi nesses movimentos negros. E era muito difícil, né? Porque a gente não tinha dinheiro para fazer nada. E a nossa alegria era dançar, né, curtir as músicas e ir embora, trabalhar durante a semana. E então eu sei da dificuldade do povo negro em ter algum tipo de benefício, principalmente as periferias que elas são carentes, e são várias políticas públicas que poderiam ser aplicadas para dar uma atenção especial para o povo negro. E Campinas ela tem essa possibilidade, inclusive já fiz várias sugestões, já fiz parte da Frente Parlamentar Antirracismo na Câmara, fui presidente dessa frente parlamentar, onde na época houve uma polêmica lá com a vereadora, que é negra, mas a gente conseguiu aí conduzir com maestria e chegando a um consenso para que não tivesse nenhum tipo de aresta para ambas as partes. Mas um assunto delicado, né, que a gente tem que saber conduzir, falar, e é uma realidade. Mas eu acho que é possível. Campinas é uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes. A gente aplicar qualquer tipo, né, de oportunidade, principalmente no emprego, principalmente na educação, principalmente em cursinhos, que é propostas que eu já fiz, onde pode inserir o cursinho dentro da comunidade, dentro da periferia, e não esperar o aluno sair da comunidade, que muitas vezes ele não tem condições de sair da periferia para pagar um ônibus, para pagar um lanche, para conseguir se alimentar aqui no centro, ou seja, um outro lugar para se locomover. Então já começa difícil para ele. Então se a gente conseguir implantar uma política pública de educação, de preparação, de cursinhos preparatórios para adentrar a faculdade, seja ela pública ou privada, hoje tem o FIES, tem vários meios que podem deixar o aluno que não tem condições de estudar, ter chance de chegar na faculdade. Né? Eu sou um exemplo disso, eu sou cotista, né, da época que saiu o ProUni. Né? Então eu sou aluno do ProUni. Né? Consegui me formar em Direito com essa ajuda aí de bolsa na
questão da cota racial. Então, eu sou um cotista racial. Então, eu sei falar com propriedade em relação a isso. Mas levar esses cursinhos para dentro da comunidade. E se isso daí chegar lá, eu tenho certeza, eles vão. Sabe por quê? Porque eles querem uma oportunidade. E eles, sem o conhecimento, seja ele com um ensino médio, sem um curso superior, eles não vão conseguir nada. Eles vão ficar na marginalidade. Aí sabe quem vai contratar eles? O tráfico, tá? As facções, eles vão ser contratados. E aí eles vão ter a oportunidade que eles acham que é uma oportunidade de ter uma roupa de marca, de ter um carro, né, de ter um celular iPhone, um celular muito caro. E aí é uma oportunidade fácil e rápida, mas que ao mesmo tempo ele será punido depois através, né, das punições da lei, né, que vai estar esperando ele para ser punido. Então, infelizmente, é isso. E o que eu fico muito triste, a maioria da população carcerária é negra hoje, se você fazer uma análise. E se você for ver na periferia, a maioria das pessoas que estão envolvidas na marginalidade são negros também. Mas é uma tristeza, mas é possível a gente ajudar. Então, se a gente está nessa posição hoje como vereador de Campinas, se a gente puder aplicar, levar essas propostas de governo para o prefeito, né, para a Secretaria de Educação, que possam ajudar de alguma forma. Hoje o prefeito está muito bem amparado com um secretariado muito competente, onde ele está levando o CEPROCAMP para várias periferias da cidade. CEPROCAMP lá no Campo Belo é uma novidade. Isso daí, ninguém sonhava que isso daí ia acontecer. CEPROCAMP aqui na Padre Anchieta, quem sonhava que isso ia acontecer? CEPROCAMP lá para o lado do São Vicente. Então está chegando. Mas o meu grande sonho é que tenha um CEPROCAMP dentro do Oziel, uma das maiores favelas da América Latina. E eu ando lá assim, como se eu estivesse andando na Avenida Baden-Powell. Gosto de ir lá porque eu sei que é um lugar que as pessoas precisam da gente. E esses lugares é que a gente tem que ir. É na onde ninguém quer ir. Na onde os políticos, às vezes, acabam tendo esse preconceito, né? Ah, vou lá, Ou vai só quando é eleição. Então né? Não adianta. Eu acho que você tem que ir todos os dias. O mandato ele é 4 anos. Então você tem que ir todos os dias. Todos os dias, assim, dentro do possível, né? Que eu digo. Dentro desse contexto que a gente está falando de periferia e que você está me falando sobre, inclusive, essa realidade que foi na sua vida, que você teve essa experiência na sua vida, eu sei que você tem atuado junto aí com a Taça das Favelas e tem também um projeto seu tramitando do Dia da Favela, é isso? Fala pra gente aí um pouquinho sobre isso. Exatamente. Quando fala em Taça da Favela, Mariana, eu lembro do Vandão, né? Se for analisar, ele começou essa questão da Taça da Favela, que aí ele falou, poxa, vamos tentar, falou com o Porto lá, que é o Paulo Brasileiro, que é o diretor da emissora de televisão, Sim. que é a parceria da Taça das Favelas, onde ela dá todo esse suporte, essa divulgação e a transmissão ao vivo, né, da final do campeonato, onde a maioria das crianças da periferia fica tudo vidrado ali e se colocam no lugar daqueles que estão tendo a oportunidade. Então é uma festa durante um tempo aqui em Campinas, que todo mundo tem essa oportunidade de jogar a bola, né? E então, falando um pouquinho do Vandão, o Vandão se identifica com a Taça das Favelas, onde ele dá total apoio, e os vereadores também dão esse apoio para a Taça das Favelas. Eu também, como já fui membro, né, da Comissão de Esportes na Câmara Municipal de Campinas, meu primeiro mandato, também dou total apoio a essa questão do esportes e também em relação ao projeto de lei que você falou sobre o Dia da Favela, é muito importante, até porque existe uma história das favelas, né, que se iniciaram no Rio de Janeiro, onde na época os escravos acabaram tendo a abolição e acabaram ocupando os morros. É ali que surgiu, né, as favelas, porque eles não tinham lugar para ficar. E é muito interessante a gente enxergar isso daí e Campinas poder comemorar. Até porque quando se fala em favelas, eles têm orgulho, né? Claro. Se identifica e tem essa identidade. Então a gente pode levar várias festividades para dentro da favela. Sim. E isso é possível. O Poder Executivo ele tem essa possibilidade. Trazer esse holofote, né? E pode levar toda essa alegria, como eu sempre falo na tribuna, como presidente da comissão, também da Frente Parlamentar, que foi constituída recentemente, terá uma reunião dia 12/3, para que seja novamente, né? Carnaval de rua? Isso, volta o Carnaval de rua para a cidade de Campinas. Então isso daí é muito importante. E falando de favela, falando de samba,
né, falando de futebol, os dois andam em conjunto. Quando se fala em futebol, fala em samba. Né? Tanto é que tem lá as baterias, lá, de torcida. Então, tudo uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu dou total apoio, sempre dei. E como presidente da frente parlamentar que vai ouvir todas as escolas de samba no dia 12, lá na Câmara Municipal de Campinas, será transmitido ao vivo pela TV Câmara. E é muito importante você que está nos ouvindo aqui e nos assistindo, possa participar, dê o seu comentário, faça a sua pergunta, a sua sugestão, que é muito bom. Campinas ter de volta o carnaval, até porque ele traz e aquece a economia da cidade, aquece o turismo, aquece todos os sentidos, em todos os sentidos, né? Traz mais alegria para a cidade. E eu tenho certeza que isso daí é possível e vai acontecer em Campinas novamente. Que bom. Vou deixar aqui embaixo tudo isso que o vereador falou, com as informações certinho, de onde vai acontecer, para todo mundo ficar atento. Onde já vai ter o Carnaval Fora de Época, em julho, comemorando os 250 anos de Campinas. E vou deixar registrado aqui. Tá ótimo. Seguinte, eu sei que você tem muita identificação com a causa animal, eu sei que é uma das coisas que você está bem atuante, está imbuído nessa causa, e eu queria saber sobre o seu PL, dessa implementação de um ambulatório veterinário, da implantação do ambulatório veterinário móvel em Campinas. Já é uma realidade, né? Eu mesmo já usei, eu sei porque eu já utilizei isso, esse serviço. Fala pra gente como que nasceu isso, de onde que é e como que funciona, pro pessoal aqui tá ligado. Então você que está nos desculpe, ouvindo, só né, te cortar, porque tem gente que não sabe que tem um ambulatório móvel veterinário para animais aqui em Campinas já, isso. Assim, que fica itinerante, que está funcionando e que é gratuito. Mariana, é um dos melhores projetos que eu apresentei na casa, embora tenha vários, e dizer também que, devido ao conhecimento jurídico que a gente tem, isso daí ajuda muito a legislar na Câmara Municipal de Campinas, e sou um dos vereadores que mais apresenta projetos de lei naquela casa legislativa. Mas, ao mesmo tempo, né, além era ambulatório veterinário móvel, mas houve uma determinação do CRMV que determinou que fosse mudado o nome. Então, de ambulatório virou consultório. Então, agora é consultório veterinário móvel, onde ele fica 30 dias em cada região. São 3 consultórios móveis que ficam nas regiões da cidade. Ele fica 30 dias. Então, tem as veterinárias que são habilitadas, onde faz o atendimento, faz a vacinação, faz a vermifugação, faz a consulta totalmente gratuita. E já foi atendido mais de 25 mil consultas aqui na cidade. É um sucesso. Mas, infelizmente, como você disse, tem muita gente que ainda não tem esse conhecimento. Então, acho que é importante a gente divulgar. É um trabalho de política pública animal, e Campinas é pioneira nisso. Além do consultório veterinário móvel, a gente pode enumerar muitas coisas boas de atendimento aos pets que existem na cidade. E eu estava vindo agora, né, para cá no seu programa, conversando com a minha assessora-chefe de gabinete, Raíssa, que é uma mulher excepcional, que está comigo desde o primeiro dia, no primeiro mandato, e além disso é uma advogada muito competente. Ela, falando do ramo pet na cidade, é o terceiro setor, a Campinas é a terceira cidade que mais consome no ramo pet no Brasil. Então você vê na onde que a gente chegou, tá? Mas as políticas públicas do animal, ela não pode ficar fora disso. E Campinas, como eu estava falando, ela é pioneira no SAMU animal, ela é pioneira no consultório veterinário móvel, que agora ela já é modelo para outras cidades, e fico orgulhoso de ser autor desse projeto de lei. Campinas tem hoje, que também é de minha autoria, o projeto de lei que é sobre as praças pets, eu quero falar mais sobre isso. E Campinas também tem o Abril Laranja, que é um mês de conscientização contra os maus tratos animais, onde também sou autor desse projeto de lei. Então, como presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais na Câmara Municipal de Campinas, eu fico orgulhoso de ter feito essa revolução na causa pet, na causa animal em Campinas. Campinas tem mais de 650 mil pets, tem mais de 350 mil gatos. Então você imagina, a gente tem quase uma população de gatos igual a população de humanos na cidade. Se somar os gatos e os cachorros, dá quase de humano na cidade. Então você imagina o que é preciso para você ter uma preocupação e saber cuidar da saúde animal. Até porque eu sempre falo e fico orgulhoso de falar sobre isso. Eles nos dão de graça amor, carinho, cuida da gente.
é companheiro em todas as horas. Se a gente estiver doente, com algum problema, triste, eles percebem. Quem tem pet, está aqui assistindo, está nos ouvindo, sabe disso. O amor dele é gratuito, o amor é incondicional. E por que a gente não pode cuidar dele? E por que o município não pode oferecer, né, um tratamento digno, principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar? As pessoas da periferia têm pet, às vezes elas não têm dinheiro para comprar um alimento para eles dentro de casa. Entendeu? E hoje Campinas também avança com um banco de ração, que já existe na cidade, oferece a ração gratuita para as pessoas que precisam, principalmente as protetoras independentes, que também são as guerreiras, que pegam os pets lá de rua, cuidam, e várias ONGs que também tem no município. Então Campinas é uma cidade que ela está na frente de várias capitais em relação a políticas públicas animais, citando aqui de novo. O consultório veterinário móvel, que atende de forma gratuita, 30 dias em cada região, mais de 25 mil consultas, onde abrange todo esse atendimento. O castramóvel, que faz a castração gratuita também no município. O SAMU Animal. E, respondendo a sua pergunta que você falou sobre o consultório, o motivo desse projeto de lei foi que apresentei um projeto de lei para que fosse implantado um hospital veterinário público, gratuito. Tinha ainda em São Paulo, eu visitei lá os hospitais, vi que é possível fazer em Campinas. E na época, a gente fez lá um arranjo no projeto de lei, onde eu quero agradecer e parabenizar o Vandão. Foi feito esse projeto de lei antes ainda no governo Jonas, mas foi sancionado no prefeito Dário, mas sempre com a anuência e com o apoio do Vandão, quero aqui agradecer ele, onde foi feito esse arranjo. Não dá para fazer hospital veterinário, mas vamos fazer o consultório veterinário móvel. E hoje é um sucesso, hoje é uma realidade, e eu agradeço a todos e fico feliz, né, por ser autor desse projeto de lei, que beneficia, né, milhares e milhares de pets, mas temos que divulgar. Claro. Então, aqui na sua rádio, aqui na gravação da Rádio Life FM 97.7, o ouvinte, né, que está nos ouvindo tem a oportunidade de saber desse trabalho que existe na cidade e também, se puder divulgar, a gente agradece. Você que está aí, fica ligado que eu vou colocar aqui embaixo aonde que está o consultório móvel na cidade de Campinas nesses 30 dias que está rolando aí, para você ficar ligado e poder procurar aí caso você precise do seu pet, porque é tudo no 0800, é tudo de grátis, gente, viu? Então você pode ir lá, que é só chegar, esperar um pouquinho, vai ser atendido. Irá fazer o cadastro e atendido gratuitamente. É isso aí. Então, vou colocar aqui embaixo onde que vai estar esse mês para você ficar ligado aí. E, diante disso, eu estava aqui te ouvindo enquanto você estava falando sobre a questão aí dos pets e tudo, mas quando a gente fala de animais, a gente fala de uma amplitude além de pets, e daí a gente tem visto na Câmara muito sobre... E eu lembrei que você é um pioneiro que está combatendo arduamente a questão da volta do rodeio aqui para Campinas. Combatendo para que não aconteça. Exato, sim, a volta aqui do rodeio para Campinas, porque Campinas assediava rodeios e aí estão querendo trazer de volta, e você é um dos combatentes para que não volte a ter rodeios aqui em Campinas, porque a gente entende aí que também precisamos ficar atentos quando se fala de animais, dos maus tratos. Exatamente. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que você trouxe aí, como que você está fazendo nesse combate à volta do rodeio para Campinas, e falar sobre o seu projeto de lei que obriga aí os síndicos e administradores a denunciarem os maltratos de animais ocorridos em condomínios. Sim, fui muito contundente, né, nesse embate lá que houve na Câmara, de forma democrática, né, respeito os colegas que fizeram a proposta para que acontecesse o rodeio aqui na cidade de Campinas, mas eu também tenho que ter a consciência que eu, como presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais aqui na cidade de Campinas, eu não poderia deixar de acontecer isso. E eu fundamentei, né, a minha negativa em relação a isso, embora muitos vereadores acabaram abraçando a causa do outro vereador para que acontecesse isso. E aí, no embate, né, no debate, né, democrático na tribuna, eu defendendo o meu lado e eles defendendo deles, que é uma coisa que é natural. Porém, não aconteceu e não vai acontecer. Então, quem queria rodeio, infelizmente eu dou a notícia que não vai acontecer com animais. E eu fiz uma proposta. Eu falei, vocês querem
fazer rodeio, legal. Concordo para que aconteça, para a geração de emprego, de eventos, shows. Aí eu fiz várias propostas. Uma que fosse construída uma arena, né, de festival de músicas sertanejas e country no município. Ah, mas e os animais? Não, eu tenho uma sugestão. É para pular no boi? Eles querem pular no boi. E você sabe que, ao levar o boi para a arena, ele é maltratado para que aconteça lá aqueles negócios para amarrações, um monte de coisa lá que acaba entrando no maus tratos. Eu falei, vocês querem pular no boi, então legal. Aí eles acabaram dando risada depois que eu falei, né? Aí eu falei, vai acontecer, do jeito que vocês querem, vai ter rodeio. Só que vai ser touro mecânico. Vocês não querem pular no boi? Põe lá um touro mecânico, vocês vão lá e pulam nele. Nossa, eles ficaram bravos. E eu falei na tribuna. Eu falei, eu vou trazer um aqui no plenário da Câmara. Vocês testarem. Então. Vocês vão pular aqui, não vai ter problema. Vai acontecer quantos rodeios vocês quiserem, onde vocês quiserem em Campinas. Então, essa foi feita a proposta para que acontecesse qualquer tipo de evento musical. Tá. Festival country, festival de música sertaneja, seja... Porque o que eles alegavam? Não, a gente não é questão do rodeio, é questão das músicas. Eu falei, não, vai acontecer a música. Tem aqui ao lado, Sumaré, Hortolândia, Jaguariúna, mas a legislação de lá permite. E a legislação de Campinas não permite, né? Graças a Deus, já há um bom tempo. E dentro desse contexto aí, eles queriam mudar essa lei. E eu tive o apoio de milhares e milhares de pessoas que me apoiaram, foram na Câmara lá ser solidário a mim. Né? Eu praticamente estava sozinho. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu vencer esse embate de forma democrática e foi uma grande conquista. E não vai ter, tá? Mas se quiserem música, a população, eu apoio para que tenha música, para que tenha festival country e que tenha muitas coisas boas. Mas maus tratos aos animais, não concordo. Muito bem. E a outra pergunta que você... Sobre a questão dos... o projeto de lei que obriga os síndicos e administradores de condomínios a denunciarem. Exatamente. Infelizmente, determinados apartamentos acabam tendo pets lá que são maltratados. E eu já recebi vários pedidos, né, de ajuda para que eu fosse lá fazer algum tipo de auxílio. E a gente sabe que a prerrogativa do síndico é se responsabilizar por todos os condôminos. Então, esse projeto de lei permite ao síndico fazer uma denúncia de imediato, seja ele pela Polícia Militar, seja ele para a Guarda Municipal, ou os órgãos competentes que podem estar indo fiscalizar com urgência. E também deixo o meu gabinete à disposição aqui, vamos colocar aqui, para que também as pessoas que vê qualquer tipo de maus trato aos animais podem me procurar, que eu estarei de prontidão para atender a todos. Certinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Campinas tem passado aí por períodos de chuva e tem acontecido bastante quedas de árvores. Campinas sofreu com muitas tragédias e 2 mortes, inclusive, dentro de Campinas por conta disso. E isso fica tudo muito linkado à Secretaria de Serviços Públicos de Campinas e também que cuida aí de limpeza de parques, jardins e vias públicas. Eu sei que no gabinete de vereadores chega uma demanda enorme disso, de pessoas pedindo limpeza, para vocês ajudarem em questão de limpeza, questão de parques, jardins, de vias e do espaço público de uma maneira geral. Você, como vereador, como está visualizando essa tratativa de Campinas com essas situações? É demandado bastante nisso? Acha que a Prefeitura aí de Campinas está conseguindo dar conta disso? O que você acha que poderia ajudar nesse momento em Campinas? Bom, nesse momento, primeiro a gente tem que falar da cidade que ela é muito arborizada, né? E é um privilégio, até porque a gente respira ar puro. E é um ar que é de graça. Então também não podemos radicalizar e falar assim, vai cortar todas as árvores. Que isso daí nós vamos respirar o quê depois? Se você tem ideia, um senhorzinho fez um exemplo para mim outro dia. Esse negócio de podar, de ficar cortando todas as árvores. Ele falou, você já ficou numa sombra debaixo de um guarda-chuva? Eu falei, já. Ele falou, você já ficou numa sombra debaixo de uma árvore? Eu falei, já. Ele falou, qual que é a diferença? Eu falei, realmente é muito diferente. Por quê? Porque você debaixo da árvore, o sol, as folhas da árvore, ela filtra tudo, né?
os raios solares. E aí você fica debaixo de uma sombra bem fresquinha mesmo. Agora você debaixo do guarda-chuva, uma sombrinha, aquilo dali é mais ou menos. Mas enfim, Campinas ela é privilegiada em regiões muito arborizadas. É muito importante isso, porque a gente, como eu falei, é um pulmão da gente, né, o ar puro. E além disso, né, houve vários governos que fez milhares e milhares de plantações de árvores. E algumas árvores, infelizmente, foram plantadas de formas indevidas. Algumas árvores que não eram para ser plantadas em áreas urbanas. Eu te dou um exemplo, até porque eu posso falar com muito conhecimento sobre isso. No meu gabinete, um dos maiores pedidos que tem é poda de árvore e resgate de pet. O pessoal pede. É o que mais tem no meu lá no telefone do gabinete, é poda de árvore. E a gente tenta, né, adequar aí os pedidos, fazendo as indicações, que é a prerrogativa do vereador, cobrando a Secretaria de Serviço Público. Embora eles realizem um serviço muito bom, mas ele está carente, né, de equipes que não têm condições de cortar todas essas árvores que muita gente pede. Mas, infelizmente, várias árvores foram plantadas de forma indevida e a gente sabe que algumas têm que ser sacrificadas, infelizmente. Mas com critério, com laudo de engenheiro ambiental, que pode dar esse laudo e fazer, sim, a poda drástica ou a poda só de levantamento de copa. Então, existem dois tipos de poda, ou a extração da árvore. Porém, eu acho que a Secretaria de Serviço Público consegue atender, tá? Principalmente as escolas, que é uma coisa que eu cobro muito, até para a gente prevenir, né? Então é melhor prevenir do que remediar. Claro. Não deixa acontecer um acidente como houve no Taquaral, infelizmente foi uma tragédia. Mas são coisas que a gente não está esperando. Você vê aqui o rapaz que morreu na Aquidauana, caiu um pé de jequitibá lá que tinha mais de 200 anos. Pois é. Você passa lá, você vê o tamanho do negócio. Então, infelizmente, não tem como ter esse controle de tudo. Mas dentro do possível, existe sim um trabalho muito sério da Secretaria de Serviço Público, onde o Ernesto Paulela é um secretário muito atuante, mas a gente trabalhando em conjunto. Lá na região onde eu tenho uma representatividade muito grande, lá, que é na região do Nova Europa, tem lá a Regional 8, onde ela também ajuda realizando algum tipo de trabalho, onde faz esse tipo de prevenção. Mas é importante a gente procurar, né, o órgão público, procurar o vereador, fazer a indicação, e se possível fazer um vídeo, que às vezes você vê através de protocolo é uma coisa, você fazendo um vídeo, você tirando a foto é outra coisa. Aí você tem um parâmetro. E muitas árvores hoje, infelizmente, ela esbarra na questão do quê? Quando a árvore ela entra no meio do fio, ela entra na linha viva. Na onde tem energia elétrica, ela é linha viva. Então essa linha viva, ela pertence à CPFL. Aí existe uma briga, tipo de empurra. Aí a CPFL, não, é da prefeitura, do DPJ. Aí a prefeitura, com razão, isso é da CPFL. Porque quem é habilitado para tirar todos esses galhos da linha viva é a CPFL. Até porque eles têm esse conhecimento. Agora você vai pôr um menino da prefeitura lá que não é habilitado para fazer isso, ele vai ser eletrocutado. Entendeu? Como já aconteceu algumas vezes aí, alguns problemas. Então existe esse jogo de empurra, né? Então, mas a gente tem que tomar cuidado, ter critério, e como vereador a gente tem que cobrar, né, com muita firmeza, tanto a CPFL como a prefeitura, para que seja realizado o serviço e não aconteça nenhum tipo de tragédia. Você vê em São Paulo lá, milhares e milhares de árvores que crescem. A ANEEL, que foi que privatizou lá a energia de São Paulo, ela está tendo muito problema. Ela reduziu o quadro de funcionários e hoje está caindo nessa situação aí, de vários e vários bairros por vários e vários dias que ficaram sem energia, né? Então não está tendo um compromisso do contrato que foi feito entre o município e a empresa que, né, privatizou a energia elétrica em São Paulo e está sofrendo no atendimento à população. Só que ela paga a energia, ela paga a iluminação pública de rua. Então ela teria que ter um atendimento rápido. Porque, infelizmente, eles fizeram qual tipo de atendimento? Online. Então você vai ficar 1, 2, 3 horas lá e vai entrar para o computador, vai entrar para o telefone, não tem aquele atendimento físico, né? Embora Campinas tenha um bom atendimento em relação a isso. Mas São Paulo sofre com isso. Morreu muitas e muitas pessoas, dezenas de pessoas, com as quedas de árvore lá em São Paulo.
Sem falar, né, vereador, eu estava aqui te ouvindo que Campinas é uma cidade muito populosa, né? Tem uma população muito grande e a gente está passando por uma temporada. O Brasil tem esse período de temporada de veraneio, de verão que a gente passa, que é essas pancadas de chuva que acaba trazendo aí essa situação um pouco mais delicada para a cidade e às vezes quando tem alta demanda, a Secretaria de Serviços Públicos de Campinas acaba tendo um cronograma um pouco mais espremido aí, então a gente pede até a compreensão do pessoal para ser atendido assim que, né? E é isso que os vereadores fazem, fiscaliza esse tipo de trabalho, por isso que o pessoal pede bastante para vocês lá. Quero falar aqui com você sobre o seguinte, eu sei que você é bem ligado no esporte, que você joga uma bolinha, que você... Joguei. Hoje eu não jogo nem ping-pong. Vocês vão lá assistir. E eu sei que você tem uma defesa do tombamento aqui de Campinas dos estádios da Ponte Preta e do Guarani. Me fala como que é isso ali do Brinco de Ouro e do Moisés Lucarelli. Isso daí também foi uma proposta que eu fiz, que foi polêmica. É polêmico, né? Uhum. O assunto ainda não esfriou, mas eu acho que toda proposta ela tem que ser analisada, até porque os dois estádios da cidade de Campinas é um patrimônio histórico do nosso município e quem sabe da verdade, quem sabe da história dos dois estádios de Campinas, sabe o que eu estou falando e sabe que a minha proposta tem fundamento. Tá? E no caso aí o Condepac, ele tem a prerrogativa de fazer esse estudo, né? De viabilidade, se é possível ou não, fazer o tombamento dos estádios. Só que aí eu sei que esbarrou, né, em questões financeiras, em questões de interesse imobiliário e em várias outras questões, que a gente sabe que está no meio envolvido isso daí, além do futebol. Então, não é só a questão do futebol, mas eu falei em nome dos torcedores que me procuraram, tá, como apaixonados pelo clube e que viu aquele clube ele se iniciar, muitos deles. E torcedores que levaram os seus filhos, torcedores que levam os seus netos e que têm uma história, não só para os torcedores como amantes de futebol, mas também para a nossa cidade. Se você, vamos lá, eu fiz uma analogia rápida aqui. Você passa ali lá ao lado do estádio do Guarani. Tá. Eu fiz uma analogia com um torcedor do Guarani. Aí o avô passa com o neto e fala assim, ó, não, passa com o filho. Tá? Meu filho, ó, esse daqui é o estádio do Guarani e tal. Ou passou lá quando tem o estádio, ainda tem, né? Graças a Deus ainda tem. E vou torcer para que continue. E aí, acaba com tudo aquilo dali, como foi a proposta, mas eu sei da história do começo, do meio e do fim. Não teve o fim ainda, mas eu sei do início e do meio. Tanto é que no meu primeiro mandato, eu presidi uma comissão a pedido da juíza do trabalho, né, lá do Guarani, do estádio, onde estava tendo um acordo trabalhista, onde o estádio ia entrar como penhora, né, para pagar a todos os funcionários e jogadores que tinham ação trabalhista contra o clube. Aí apareceu lá o empresário da Magno, fez uma proposta de compra e simplesmente ele achou que ele estava comprando tudo. Só que ele não sabia da história. Ali existem áreas que são áreas públicas que foi feita uma cessão de direitos de uso. Muita gente não sabe disso, eu sei disso. Então, essa propriedade, né, ela está ali englobada, né, nessa matrícula que eles pensou que era só uma matrícula única, e não é. Existe lá um desmembramento de matrícula, né, que são áreas públicas e área privada. E nessa cessão de direitos, ele só é permitido o uso para o clube, e não para a iniciativa privada. Então ele achou que ele estava comprando um terreno público. E aí esbarrou nesses probleminha. Além disso, existe lá um bosque onde é uma mata que é tombada. É uma mata nativa, juntamente com uma área que já é tombada, que é a da capela, dentro do clube. E além disso tem uma nascente lá que tem uma mina. Olha. Então tá, a área de preservação ambiental não vai mexer lá. Ele achou que estava comprando aquilo lá também. E o centro de treinamento. O centro de treinamento também é uma área pública, que ela é cedida para o clube. A prefeitura cedeu para uso, concessão de uso, direito de uso. Mas não é dona. O clube não é dono. Quem é dono é o município. E o cidadão que comprou tudo achou que estava comprando tudo.
Então tá tendo esse probleminha lá que muitos não sabem. Entendi. E eu acabei tornando público isso. Mas tá tramitando. A rádio me ligou, alguns concordou, alguns não. E voltando na conversa do pai, e aí nasce o neto dele. Aí ele vai passar lá e vai falar assim, ô meu neto, aqui sabe o que era? Era o estado do Guarani. Então acabou a história. Agora vice-versa no estado da Ponte. Quer vender para fazer um shopping? Oh, beleza. Foi tombado à sua frente. Tamanho o resto. É o que é a especulação imobiliária. Existe uma especulação imobiliária em relação ao Guarani, que lá vai ser um grande shopping, vai ser grandes torres, aquilo. Mas existe o interesse de muitos. Mas eu fiz um pedido dos torcedores que me procuraram. Se é possível, o estudo vai ser feito. Se eu magoei algumas pessoas, eu peço desculpa, mas a maioria dos torcedores querem que continue o estádio para continuar a história da cidade e a história do clube. Olha só, eu queria falar com você aqui agora um pouquinho sobre saúde, porque eu sei que Campinas atravessa momentos dentro. A área da saúde é sempre delicada em todos os municípios, né? Porque tá sempre as pessoas estão com problemas de saúde, vão para posto, para pronto-socorro e etc. E aí acaba vindo os desafios do dia a dia dessas pessoas. Mas além disso, eu queria aqui que você falasse para mim sobre duas coisas, que é um projeto de lei que você fez, que garante a transparência no controle do atendimento da saúde. Queria que você me falasse sobre isso. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o desafio da saúde nessa época agora com dengue, que está aí. Queria trazer a essa conversa um pouquinho para a gente falar da dengue, que está um momento complicado aqui em Campinas. Bom, em relação à transparência para o atendimento dos postos de saúde, hospitais e outros lugares que atendem a população, eu fui conselheiro do posto de saúde do Parque da Figueira, antes de estar vereador. Então eu participava bem de forma intensa ali, sabendo todos os problemas. E uma das maiores reclamações, infelizmente, era de que os usuários, né, do posto chegavam ali e acabavam não encontrando determinados funcionários, né, não quero ser aqui nominar ninguém, mas de uma maneira geral, dizer que é importante, né, ter essa transparência da presença do funcionário, seja ele em que área atue, que esteja ali no quadro, ó, tal área que atende nessa daqui, ele está atendendo hoje, ó, tal área ele está presente. Tal. Por quê? Porque a pessoa ia lá para ser atendida, chegava lá, não tinha ninguém para atender. E acabava, você demora para marcar uma consulta. Às vezes demora meses. E aí o dia que você vai lá, não foi atendido, por quê? Porque aconteceu isso, aquilo, eu não estava atendendo. E aí acontece que você vai marcar daqui 3 meses. E às vezes você está com um problema que tem urgência para atendimento. Infelizmente a população, em determinadas situações, sofre. Então essa é uma das propostas, onde eu acho que pode acontecer. Tá. Em relação à saúde do município, na questão da dengue, eu acho que a gente tem que ter também parcerias. Né? Não jogar o problema só no Poder Executivo. Eu acho que isso daí cabe também às pessoas de ter responsabilidade solidária, até porque muitas casas não deixam o Poder Executivo, né, os agentes de saúde entrar para verificar, acaba atrapalhando, né, e não deixa acontecer essa fiscalização. E é aí onde acontece, né, a transmissão da dengue. E outro dia fui numa borracharia, eu questionei o borracheiro, meu amigo, mas falei, cara, ó, o seu pneu tá cheio de água. Ah, não, deixa aí. Eu falei, não, deixa aí não, você vai tirar a água daí. Ali vai uma dengue ali, ó. Eu vou lá trocar um pneu, eu pego uma dengue. Né? O vizinho, às vezes, tem uma piscina abandonada. Ah, não vou limpar. Lá onde vai dar o criadouro. Ó, tem uma casa para alugar ali. Ah, o mato tá alto. Eu recebo reclamação direto no gabinete. Sim. Pessoas no meu WhatsApp chamando. Ó, carro abandonado com água dentro, pneu, e isso, aquilo, piscina abandonada. É um monte de coisa. Então, se você fazer um apanhado de maneira geral, muitos criadores de dengue é lugar onde, infelizmente, o munícipe não colabora, tá? Fica nessa briga aí, e aí as pessoas acabam pegando dengue, né, por negligência, né, de um morador que não quer deixar acontecer. Outra coisa que é também comum hoje, infelizmente, existe muitas caixas d'água, que são aquelas caixas d'água antigas ainda, em determinadas casas que não tem condição de trocar a caixa. Embora hoje seja orientado para que coloque aquela de plástico. Mas tem muitas casas ainda que tem aquela de amianto. Sim. E muitas casas que tem de amianto, ela não tem a cobertura
que tampa ali, né, para ficar fechadinha, fixa, ou uma telinha, para que não aconteça nenhum tipo de abertura. E é ali onde acontece o criadouro. O que acontece? Como o mosquito ele anda no máximo 100 metros, ele vai descer para a casa da pessoa. Sim. E ali vai se tornar um criadouro, e você fez a limpeza aqui embaixo, no seu quintal, mas você não olhou lá em cima. Então, são fatores que, se você parar para pensar, existe sim um pouco de negligência, né, de muitos moradores que não colaboram para ter uma campanha conjunta. Limpeza a gente faz, lá na nossa região a gente procura limpar quase tudo, né? Mas existe essa não colaboração de pessoas que querem ajudar de alguma forma. Mas o município está fazendo um excelente trabalho, essa campanha, né, dos órgãos também da sociedade civil, os órgãos de comunicação que ajudam a divulgar essa campanha contra a dengue no município. É isso, viu, pessoal? E ó, quero deixar o recado aqui, porque o vereador está absolutamente correto no que ele está falando aqui, porque a nossa parte não tem quem faça, é a gente, a dengue está aí, a gente precisa ficar muito esperto, vê aí o que tem na tua casa que pode acumular água, tira tudo, faz essa revisão, porque é muito importante, porque é isso que ele falou aí mesmo, é 100 metros que o mosquito voa, então fica ligado. Vereador, eu quero fazer uma última pergunta para você. Você achou que você ia escapar, mas eu vou pegar você aqui. Antes de você sair aqui, eu quero te perguntar como que você avalia o governo Lula, Tarcísio e Dário. Olha que gostoso que a gente vai fechar aqui. Eu vou te falar, você tem 7 minutos. Tem que responder? Não, se você não quiser, quer escolher um. Vou te dar uma resposta. Uma vez eu falei na tribuna. É. Direita ou esquerda, todo mundo gosta de animal. É verdade. Direita e esquerda, todo mundo tem animal. Então, é uma situação polarizada, né? Infelizmente, o país passa por essa polarização. E, né, adentrando a minha fala aqui no seu programa, se você analisar, né, lá atrás, então, existia essa polarização, que era o MDB e a Arena. Tá? Então, trazendo para os dias de hoje, infelizmente, eu não entro nessa questão de ideologia, até porque eu sempre falo, eu sou da causa animal, e o animal ele não sabe decifrar esquerda ou direita, ele quer o amor, ele quer o carinho de graça. E é isso que ele dá pra gente, né, de graça, e ele quer que a gente cuide dele. Então, quem for direita, quem for esquerda, vai ter que cuidar do seu pet. Tá? Então, como eu sou da causa animal, eu não enxergo, assim, essas brigas boas para o país, essas brigas boas para o Estado, para o município. Quem perde são os brasileiros, né? Os brasileiros, os paulistas, os campineiros, né, que acabam entrando nessa polarização. É uma briga desnecessária, uma polarização que gerou ódio, né? Gerou muita confusão. Tanto é que você vê aí as coisas sendo apuradas até hoje, e cada dia que passa, eles estão se aprofundando nas investigações que a Polícia Federal está fazendo aí com muita inteligência. E quem deixou algum rabo para trás vai pagar. Tá? Eu acredito que isso daí vai acontecer, está acontecendo. Não era preciso chegar nisso daí, onde envolveu até as Forças Armadas do país, que era uma das instituições mais sérias, que quando você fazia pesquisa, o Exército sempre apareceu em primeiro lugar como uma instituição com mais respeito no nosso país. Tá? E falo também porque meu pai foi do Exército antes de estar policial federal, ele serviu o Exército Brasileiro, e ele tinha orgulho de falar do Exército. E os amigos deles também, tudo do Exército. E, infelizmente, a gente vê nos dias de hoje essa, né, situação que aconteceu e que está acontecendo. Né? Não adianta que não acabou isso daí. E a cada dia que passa, parece que o ódio aumenta. E quem perde são as pessoas. E um dia eu falei, independente de estar vereador, eu estou vereador, eu não sou vereador. Eu estou, é mandato, tem mandato. Eu sou o permínio. Aí eu falei, deixa eu te perguntar um negócio. Eu nunca discuti esse negócio de política, esquerda e direita. Falei, seja quem for vitorioso ganhar, a sua vida vai mudar em que sentido? Você vai deixar de trabalhar? Não. Falei, você vai deixar de pagar água, luz, colocar o alimento na sua casa, comprar sua gasolina, ter o seu carro, você vai ter tudo isso daí de graça? Ah, não. Falei, você vai ter que continuar trabalhando, independente de quem ganhe. É claro que a gente torce para que o país melhore, isso é fato, né, que tenha as pessoas sérias que possam administrar o país de verdade para a população, para o povo brasileiro. É isso que eu acredito que pode acontecer.
Existe boas pessoas. Existem pessoas e pessoas, existem políticos e políticos. Então, eu acredito que existem pessoas com boa índole, que ainda vai ter oportunidade de tirar o Brasil, né, de várias situações que passou e que, infelizmente, eu não quero que aconteça novamente. Né? A gente quase aconteceu um golpe aí. Coisas que eram da ditadura lá atrás, que meu pai falava, que eu ficava de cabelo em pé, tinha medo que acontecesse. E eu vi que isso quase aconteceu. E eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para os meus netos, não quero que isso aconteça para eles. Porque eu já estou com uma idade já um pouco, né, vivido, então mas eu me preocupo com os meus que vão ficar. E o Brasil não merece isso. O Brasil é um país maravilhoso. São vários países dentro do Brasil. São vários Brasílias, né, dentro do Brasil. E o Brasil é um dos únicos países do mundo que acolhe todo mundo, de tudo quanto é nação. Aqui nós não temos guerra, aqui nós não temos terremoto, a gente não tem vulcão, a gente não tem tanta coisa que nem existe nos outros países, que é incêndio lá que morre milhares e milhares de pessoas, alagamento, você vê aí as geleiras que estão se derretendo, aí está acontecendo um monte de coisa. Você vê a questão dos tornados lá nos Estados Unidos, quando eu vejo aquilo lá eu fico impressionado. Eu falei, é um país de primeiro mundo, mas lá eles não têm o que nós temos. E quando eles vêm para o Brasil, eles ficam impressionados. Eu tenho vários amigos que são de outras nacionalidades, inclusive libanesa. E o que eles falam lá, eles não têm a riqueza que nós temos aqui, principalmente na questão de alimentação. Ele fala, pô, tudo que você planta aqui no Brasil dá certo. Tudo que você planta aqui, nossa, lá é pedra. Lá eles tiram água de pedra para sobreviver. E aí a gente vem aqui ver essa riqueza. E a gente vê essa má administração, né, que às vezes acontece. Não estou criticando nenhum tipo de governo, não gosto de fazer isso. Mas eu vou usar a fala de um dinamarquês que uma vez eu fui num restaurante dele, próximo da Adega Santo Antônio. Estou fazendo uma propaganda aqui no jabá dele. Fique em paz. Tá. E aí esse dinamarquês casado com uma brasileira. E eu fui pegar uma feijoada lá, e eu conversando com ele, falava o português bem, e aí ele falando, né, eu falei, e aí, tá gostando do Brasil? Tal. Ele falou, ó, Brasil é o melhor país do mundo. Melhor país do mundo. Ele falou, o Brasil é tão rico, ele é tão rico, que com os governos que passam por ele, podem roubar o que quiserem. Nunca vão quebrar o Brasil, porque ele é muito rico. A riqueza do Brasil é imensa em todos os sentidos. De minerais, né, de petróleo, de tudo. Do povo brasileiro que é acolhedor. O povo brasileiro é muito acolhedor, ele dá de tudo. O cara chega lá de fora, aqui você nem sabe quem é o cara, você está colocando tapete vermelho para ele. Eu vou te dar um exemplo, né? Não estou falando mal de ninguém, não. Meu filho teve a oportunidade de jogar em Portugal. E ele era menor. Ele jogava no Paulista e eu tive que ir com ele para lá. E ele foi jogar num clube lá na Acadêmica, em Coimbra. Aí, como pai, eu fui antes do meu primeiro mandato. Acompanhei ele e tudo. Desci lá em Madrid, fiz a ponte aérea, fui para Lisboa fui para Coimbra, fui de trem. E aí, na volta, eu fui para Madrid de novo. Cara, ninguém dá informação. O cara vê você falando português, o cara nem olha na sua cara. Ele te esnoba, não tá nem aí. Não sei se foi lá aquela situação, não tô criticando ninguém, mas o tratamento foi diferente. Aí eu fico analisando, falei, cara, pô, esses caras vão lá no Brasil, a gente põe tapete vermelho para eles, você põe a cerveja no copo, você faz caipirinha pro cara, ele fala Brasil, samba, futebol, caipirinha, samba, futebol, caipirinha. Aí você chega lá, os caras são mal educados, não dá informação, te trata como se fosse um lixo. Acho que nós é do terceiro mundo. O Brasil é muito rico, não é terceiro mundo não, eles estão enganados. Falaram que nós era terceiro mundo, falaram para mim. Eu conversando com uma pessoa, eu falei, não, tá bom. Mas enfim, é o que tem, né? Os governos, eu acho que eles torcem para que administre o Brasil para os brasileiros, torço para que o governador do estado torço de verdade para que faça um bom governo para os paulistas, para todo o estado de São Paulo. E, em especial, o Dário Saad e o Vanderlei de Almeida, que é o Vandão, que é essa dupla maravilhosa aí que deu certo, que está administrando Campinas muito bem e tem tudo para continuar administrando nessa reeleição, tem tudo para ser reeleito. São dois administradores de primeira linha, né, que o Jonas teve o privilégio de escolher e foi feliz na escolha dele. Sou base de governo, estou no meu segundo mandato, apoio as ações do governo,
Sou um cara que estou na rua todo dia, sou para-choque de verdade. E enxergo todos os problemas que a nossa cidade tem, que ela é muito rica, mas também tem muito problema. Mas como vereador a gente pode ir nesses lugares onde ninguém quer ir, levar o Poder Executivo para que leve as políticas públicas de verdade, faça a infraestrutura, leva água, leva esgoto, leva dignidade para essas pessoas que precisam. É isso que a gente precisa fazer. E é dessa forma que eu enxergo. Fazer o bem sem olhar a quem. Deus me permitiu estar no mandato, então eu vou usar da melhor forma para ajudar as pessoas e os animais. Tá, aqui eu falo com muito orgulho em relação a isso. Tá dado o recado, gente. É isso aí. Hoje eu conversei com o pré-candidato a vereador em Campinas, o vereador Hermínio Monteiro. Ele é um vereador absolutamente acessível, né, vereador? Vou deixar aqui embaixo, ó, todos os lugares onde você vai achar ele, no gabinete, no telefone, nos assessores. Podem procurar por ele, que ele tem livre acesso aí para a população lá na Câmara de Campinas. E eu quero te agradecer, viu, Hermínio? Obrigada por você vir aqui conversar com a gente. Papo gostoso, leve, descontraído, para o pessoal conhecer um pouco mais de quem é o Hermínio Monteiro, como que você está atuando aí no seu mandato, e vir aqui falar com nossos telespectadores aqui da Rádio Life, aqui do Política de Quinta. Quero agradecer muito você. Obrigada, viu? Mariana, eu que agradeço você, né, uma companheira aí de longa data, e agradecer aos telespectadores daqui que estão assistindo o programa de Política de Quinta com a Mariana, a Rádio Life 97.7, e os ouvintes também que nos ouvem nesse momento. E tenho certeza que os munícipes de Campinas e a região metropolitana, que eu tenho certeza que é o alcance da sua rádio, pode contar com este vereador, que é o vereador do povo, é o vereador que vive na rua 24 horas, assim, no bom sentido, né? Claro que eu vou dormir, mas estou pronto, à disposição, vivo para o mandato, né? Dentro do mandato, me abstive da minha profissão e vivo realmente, de fato, o mandato sempre podendo atender a população e estando na rua. Eu estou onde as pessoas precisam, eu estou onde as pessoas precisam falar comigo, reivindicar qualquer tipo de coisa. Não fujo da raia, sou um cara meio polêmico, mas que luta pelo bem e para o bem de todos e dos animais, né? Como sempre eu falo. Tá, então, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Tenho certeza que é um sucesso e vai ser mais sucesso ainda. E continue assim sendo essa pessoa serena, né? Simples, maravilhosa, inteligente que você é. E sabe aí fazer as perguntas de forma pertinente e que seja respondido à altura para os munícipes de Campinas. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, muito obrigada. E você aí que estava ligado com a gente até agora, você tem uma missão. Corre aqui embaixo nesse sininho, clica lá, se inscreve no canal, porque assim que sobe o novo vídeo do Política de Quinta, você recebe aí no teu celular. Baixa o aplicativo da Rádio Life aí no seu celular, clica lá, a partir das 19 horas, toda quinta-feira, a gente está aqui com mais um Política de Quinta para você, tá bom? Pode escutar a gente lá no Spotify, fique à vontade. E é isso, espero você com essa companhia deliciosa para o próximo Política de Quinta aqui com a gente, viu? Obrigada, uma boa noite e até a próxima!